Oi, boa noite. Vão chegando. Eu deixo aqui. Deixa eu só fixar aqui. A Mel já tá ali. Deixa mais um pessoal entrar aí. Boa noite, bom dia para quem vai assistir amanhã. Tem gente que fica reclamando que a live é tarde, mas bora tomar um café. Amanhã dorme uma horinha mais tarde. Tem que ter informação. Vamos lá, hoje tá assim, tô super empolgada com essa live de hoje, vocês não têm noção. Deixa eu abrir minha colinha aqui, né? O roteirinho aqui de perguntas. Hoje vai ser sensacional, gente. Convida, ó, tem uma setinha aí, ó, perto do comentário de vocês. Convida as pessoas para participar, manda para elas, recebe tudo lá no direct, chama elas para vir para a live. As mamães aí que vocês sabem que tem dificuldade com os filhos alimentar, porque hoje vai ser, ó, pauleira, muita informação. Só que antes eu quero contar da Mel. A Mel, o nome dela é Melina Ireno, mas todo mundo conhece ela como Mel, os pacientes, oi Mandinha, os pacientes, todo mundo conhece ela de Mel. E realmente ela é um mel, é um doce de pessoa, super carinhosa com os meninos. E ela foi, acho que foi com ela, assim, a primeira pessoa que eu vi tratando seletividade alimentar. Então eu aprendi muito com ela, acho que sem ela saber disso. Depois que eu comecei a atuar realmente nessa área, eu vi o quanto que eu aprendi com ela. Ela é uma fonoaudióloga massa, entende muito de integração sensorial e precisa muito. Não adianta fono sentar menino só na cadeirinha para fazer eles comerem. Precisa ir muito além disso, porque o transtorno de processamento sensorial é quase que 99% das crianças que são seletivas para comer. Então, convidar ela aqui para estar aqui comigo, ela estava morrendo de vergonha de vir, mas eu falei com ela, não quero saber, marquei a data, já vamos falar disso, que você é craque disso, de habilidade para comer, acho que tem ninguém mais especialista que ela, assim, que eu conheço para falar disso, prática, muito resultado. Hoje está com a agenda lotada para atender, aliás, outra casa, né, gente, como todo mundo, mas a agenda dela super lotada, e aí eu vou chamar ela. E assim, a gente trabalhou junto por quase 3 anos. Quando ela foi seguir a carreira solo dela, eu fui seguir minha carreira de mãe, que eu dei uma pausa. E aí, solo não, porque ela tá com a Amanda na Unidunité, aqui em Belo Horizonte. Então, as duas arrasam. Mandinha é outra fisioterapeuta, assim, sensacional. E elas seguiram por um caminho juntas. Eu fui ter a Cecília. Depois, quando a Cecília nasceu, depois de uns 6 meses, quando eu retornei, eu montei meu consultório, então eu não voltei para o lugar que a gente se conheceu. E a gente trabalhava assim, grudado, né? Quase que uma em cima da outra, ó, resolve isso para mim, você resolve aquilo para mim. Organiza esse menino para ele conseguir aceitar esses alimentos. Só que depois que eu fui para minha carreira solo, vamos colocar assim, e com as dificuldades da Cecília, coração, Mandinha, que eu fui vendo o tanto que eu gostava disso, de estar na boca desses meninos, fazer essa criançada comer, e juntei tudo da integração sensorial, da minha experiência de mãe, da minha experiência com o TO, e o tempo que eu trabalhei com a Mel, não só a Mel, as outras fonos também, né, a Thalita, a Renata, que é dona da Sentidos, e muito aprendizado. E agora eu vou chamar ela para vocês, chega de suspense, né, chega de enrolação, vou chamar ela aqui pra gente conversar. Vocês vão amar ela. Só esperando a Mel aceitar o convite. Ah, ela aí! Boa noite, Ai, amiga! Tudo boa bem? noite, tudo jóia e você? Tudo jóia. Muito ansiosa por hoje. Parece que 10 horas nunca chegava. Sempre 10 horas Aham, chega correndo. Eu não consegui fazer Cecília dormir ainda e hoje nunca chegava. mentira. A- Até ela dormiu cedo. Eu falei, devia ter adiantado a live. Mas não adianta adiantar, porque a lei de Murphy vai funcionar, né? E ela não vai Verdade, dormir. Então, verdade. vamos garantir.
Vamos garantir que tudo dê certo. Isso Mas mesmo. primeiro de tudo, eu quero que você conta, né, da sua história. Eu contei da nossa, assim, a gente se conheceu em 2015, né? Nem falei o ano, mas tudo passa Uhum, tão rápido. verdade, tem um tempinho. E aí a gente construiu um grupo de terapeutas, amigas, né? E que a gente troca muita Uhum, informação, aprende muito uma com a outra. Apesar de não estar todo mundo até junto hoje, né, mais, claro. mas é. Uhum. E aí hoje eu quero que conta assim da sua história de alimentação, por que que você gosta, né? Porque fono assim, tem fala, tem, né, gagueira, tem um monte de temas que você poderia trabalhar várias áreas no infantil, mas Aham. hoje Uhum. você tá aí com essa meninada que não tá muito afim de comer, né? E aí eu quero que você conta Verdade. pra gente, assim. Tá bom. Fica à Então, boa noite vontade. A para todo palavra é mundo sua. que está aqui com a gente. Obrigada, amiga. Obrigada por todo mundo que veio participar aqui com a gente hoje. A Barbie falou um pouquinho, né, da nossa história. Meu nome é Melina, mas todo mundo me conhece como Mel, ou Tia Mel. Então, podem ficar É, à chamei. vontade para escolher o que quiserem aí. Então, eu tenho 29 anos, estou fazendo quase 9 anos de formada. Eu formei na PUC aqui em Belo Horizonte, mas eu não sou aqui de BH, eu sou do interior de Minas Gerais, eu sou de Curvelo. E vim para cá muito novinha para estudar na época, finalizei colégio, fiz faculdade e continuo aqui. Comecei minha carreira aqui e permaneço aqui criando um pouquinho dessa história aí. Bom, como que começou essa minha história, né, de atuação? Primeiro, meu primeiro emprego foi dentro do universo infantil, então foi onde eu me descobri e vi que era isso que eu queria. Trabalhar com desenvolvimento infantil é o que eu Foi gosto, sempre laçada, né? gostei, fui laçada. É isso que eu gosto e não tem para onde fugir mesmo. E em relação à alimentação, naquela época, assim, na faculdade não é nada, não é muito falado, não é discutido, na verdade nada, assim, não é que é muito, não é Não. falado. A gente não aprende isso na faculdade. Como se não houvesse esse problema, né? E isso, como se não houvesse, mas eu acho que há anos atrás, que nem tem tantos anos assim, não se falavam tanto disso como um problema, É. né? Como uma dificuldade, como Uhum. algo que deveria ser tratado. É. Então, a dificuldade alimentar caiu no meu colo de paraquedas na época, né, que a gente trabalhava junta. Então, começou muito na base da minha intuição, assim, sabe? Do bom senso, da intuição. Eu fui vendo o tamanho da angústia das famílias que chegavam com essa demanda. E assim, na Uhum. época não era muito discutido, a gente não sabia muito como ajudar, mas aos pouquinhos, na base da intuição, de alguns estudos, a gente foi conseguindo mudar algumas coisas. E aos poucos a gente foi vendo Uhum. algumas evoluções na época. Aí com É. isso eu fui vendo cada vez mais aparecendo esse tipo de demanda das famílias, muita criança apresentando esse tipo de dificuldade. Na época, né, eu não atendia, geralmente não era só isso que chegava, né? Não era criança que chegava só com dificuldade alimentar, eram outras coisas associadas, mas que a Uhum. demanda alimentar era muito presente. Então, eu não podia deixar isso de lado e trabalhar só as outras coisas, né? Então, assim, eu É. tive esse cuidado de acolher essas dificuldades com essas famílias e aos pouquinhos a gente vai buscando mais conhecimento, né? Fazendo cursos É. na época. Eu nem entrei em detalhes aqui, mas eu falei que tem quase 9 anos de formada, né? Mas minha primeira formação como pós-graduação Uhum. foi em disfagia, então que está um pouquinho relacionado em relação à É. alimentação, né? A minha segunda pós-graduação foi em síndrome de Down, lá no CEPEC São Paulo, e agora eu estou iniciando a minha terceira formação, que é em educação alimentar e nutricional, por esse desejo e essa vontade, esse amor em relação à questão da alimentação mesmo. Mas à medida que os anos foram passando e as demandas cada vez mais presentes, eu fui estudando mais, querendo me especializar mais, né? A gente vê tantas abordagens, igual a Bárbara falou, em relação à integração sensorial, que ajuda a gente nesse processo Uhum. também, né? Não só na questão do oral em si, mas do
no global mesmo. E hoje estou aqui, cada Sim. dia aprendendo um pouquinho mais e tentando ajudar, né, o maior número possível de crianças e de famílias. É isso. E outra coisa, né, Mel? As famílias não tinham tanto essa demanda de chegar assim para a questão alimentar da seletividade, né? Aham, uhum, As famílias vinham com outras dificuldades que é comum das crianças apresentarem. E uhum, aí, por uma angústia delas, elas soltavam isso. isso. Ah, meu Uhum. filho não come, mas Não como se isso não come. fosse tratável, né? Como se isso Isso. só não Uhum. tivesse recurso. Eu sou só uma mãe ruim que não soube ensinar O meu filho a objetivo comer. inicial não era esse, Não né? era Assim, esse. É era mais justamente um está passando desabafo a na ser. época. É. Uhum. Eu acho que Verdade. hoje tem mais informação, então agora hoje as famílias procuram assim, olha, eu quero tratar a seletividade alimentar, dificuldade alimentar. E antes, Uhum. e isso num período muito curto de tempo, né? Você pensar 5 anos Verdade. atrás já é muito diferente do que é hoje, É, assim, total. muito diferente, Verdade. né? Uhum. O acesso que a gente tem a essas informações hoje é muito maior, né? Então, acho que Sim, as sim. próprias famílias mesmo, tem mãe que chega no consultório já falando, assim, dando uma aulinha pra gente, é isso, isso, isso. Você vê que é uma mãe que buscou informação, né? Que aprendeu um pouco Sim, sobre isso para dar conta dessa criança, mas aí isso é. não foi suficiente, precisou de uma ajuda para dar conta, né? Para dar conta. Só que infelizmente a gente ainda tem profissional que manda segurar para forçar, É, né? Manda dar verdade. punição e Uhum, tal. Então é uhum. por isso que a gente está Acho que aqui com o agora é um intuito de outro passo, informar. né? Sim, Agora é um sim. novo passo de conseguir melhorar essa orientação e É, esse cuidado em relação a essas crianças, e entender que não é de qualquer forma que esse acompanhamento é feito, né? Porque a gente sabe que não é que assim, não vai prejudicar o que eu estou fazendo, vai vai. prejudicar. Então é melhor não fazer. Então, assim, orienta para um Não se profissional culpe que por que isso, tem mas, né, capacidade tome para atitude isso. rápido. É. Isso, claro. Mas vamos lá, vamos para as perguntinhas, que não quero Vamos. calar. Hoje é dia da aula da Tia Mel. Gente, pega o caderno e anota, porque é coisa demais, tá? Só É verdade, aviso, gente. corre lá, vou dar um minutinho para vocês ir lá, pega o caderninho, anota, abre o computador aí, para depois vocês processar isso tudo. Verdade. Ó, Mel, quero que você explique, assim, eu vou fazer uma pergunta grande, ampla, e aí você vai Uhum. construindo pra gente um raciocínio aí, que você é craque nisso. Quais são as Tá. etapas para para a criança comer, assim? O que que é preciso para ela comer? Porque o tema hoje é habilidade para comer, né? A gente sabe que existem Uhum. infinitas habilidades, a gente até conversou disso para fechar um tema. E que vai além da postura para comer, além dos aspectos sensoriais, a gente tem habilidades motoras, tem habilidades fisiológicas, né? Habilidades autônomas, vamos colocar assim, do nosso sistema completo, né? Porque comer engloba todo um sistema geral. Mas eu Uhum. quero, assim, para você contar pra gente uma historinha das etapas que a criança precisa para comer, né? Pra gente chegar no resultado positivo da alimentação. Tá bom. Pode falar. Então, ó, primeiramente, eu quero falar com vocês, vocês podem ficar à vontade de fazer qualquer pergunta, me interromper em qualquer momento, e eu quero que vocês vão dando algumas observações para a gente conversar mesmo um pouquinho hoje. É a minha primeira live, Já tem até né, uma amiga? pergunta. É, Então eu também estou aprendendo aqui com vocês. Desculpa qualquer coisa. e ela falou que ia ficar nervosa, gente. Capaz que É, eu tô mais que ela. aham. A Hum, Letícia, ela perguntou aqui, Mel, só antes de você responder aqui, ó. Meu filho tem tá. 2 anos e meio e é autista. Tem seletividade alimentar grave. Esses dias não comeu nada. O que faço? Quer responder, amiga? Bom, respondo. Na verdade, assim, é bom a gente entender o que está acontecendo, assim, esses dias agora. O que mudou nesses dias para ele não aceitar nenhum tipo de alimento, igual você está falando, que não comeu nada? Às vezes mudou alguma coisa na rotina, tá um pouco gripado, tá indisposto. A gente tem que entender que algumas coisas externas podem interferir nessa aceitação, né? Então, é uma criança que já tem um histórico de seletividade alimentar, então a gente tem que entender um Uhum. pouquinho isso, mas principalmente o que aconteceu esses últimos dias que pode ter causado isso. E a gente tentar aliviar um pouquinho essas mudanças, né? Mas assim,
igual a Bárbara já comentou aqui, o ideal é não forçar, é a gente tentar. O nosso papel é forçar, não é forçar, é oferecer o tempo inteiro aquele alimento e a criança vai decidir se ela Uhum. vai comer ou não, né? Mas assim, se tiver alguma coisa que pode estar interferindo, prejudicando ainda mais esse quadro alimentar dele, ou alguma gripe, algum mal-estar, a gente tem que respeitar esse momento da criança também, né? E entender que isso é algo momentâneo que vai passar, mas assim, é difícil falar uma coisa para ser feita agora, que é algo que é muito amplo, que já vem com o histórico, né? Que já está um pouquinho instalado nisso aí, essa seletividade alimentar. Se você quiser completar um pouquinho também, Bar. Ela até falou aqui, né? Ele não está indo na escola, a gente está no período Hum. de quarentena. Então as crianças Deixa eu ver. sentem esse medo, né? Que tá todo mundo sentindo, assim. Então, ele não está indo na escola, parece que ele falou também que ele está um pouco gripadinho. Então, assim, ele é uma criança autista, então ele vai sentir mais essa mudança de rotina, né? Ele tem praticado Isso. menos atividade física, né? Atividades que ele precisa, né? Atividades sensoriais mesmo, né? De propriocepção, de Uhum. perceber o corpo, ele não está fazendo. Então, ele vai refletir naquilo que é mais difícil para ele, que provavelmente é a Verdade. alimentação, né? Então, assim, ontem eu assisti uma live de um terapeuta ocupacional, ele chama Gustavo Reynoso, ele é argentino, é o bambambam bam, bam da integração social. E Uhum. aí ele estava falando de teleatendimentos, né? Os atendimentos remotos, assim, que para a gente orientar as famílias, exatamente isso, calma, É. a gente acolher as famílias, porque é um período difícil para todo mundo. E as crianças, elas percebem isso. Percebe que tá naquele clima de medo. Você assiste televisão, é só notícia. É morte aqui, é morte ali, tem todo mundo ficando dentro de casa. Não tá recebendo luz do sol, o que ajuda a acalmar os ânimos também. Então, assim, é uma mudança radical, né, para todo mundo. Tá o dia inteiro com os pais, não é uma coisa que as crianças estão acostumadas. É mais que um final de semana prolongado, né? Um pouco mais que férias. E nesse clima Uhum. de tensão, né? Então acaba que as crianças elas refletem naquilo que é mais difícil para elas, né? Então, assim, é Verdade. oferecer o que ele come mesmo, né? Sem muito estresse mesmo, assim, nesse momento. Espera dar uma passada. E aí depois você retoma, né? E ter contato com os profissionais que acompanham a sua criança, né? Para te Ela, orientar ela nesses falou aqui também que sentidos, ele né? nunca comeu em festas de aniversário, coisas que criança gosta, né? Entender também quais são essas características, né? Assim, qual característica sensorial É. ele busca nos alimentos, o que que é confortável para ele, o que que não é. Dentro dessa Uhum. alimentação que ele já aceita, o que que é agradável para ele, às vezes a gente tentar parear algum alimento que é próximo daquilo que é confortável para ele, porque não adianta assim, ele nunca comeu isso, ele não teve essa vivência. Não adianta a gente tentar introduzir isso É. agora, tem várias outras coisas a serem Num momento trabalhadas difícil desse, né? antes disso, e tentar focar naquilo que você falou mesmo, em algumas coisas que ele já aceita e não perder essa função de sempre oferecer e deixar ele livre em relação a isso de aceitar ou não. A Elisa até complementou ali, a Elisa Teó, ela falou de entender o que que ele comia antes, né, dessa mudança de rotina, então voltar a oferecer aquilo que ele já aceitava, aquilo que você Verdade. sabe que ele aceita com mais tranquilidade. E não se importa o que for, assim, se for só leite, se for só um Uhum. arroz, oferecer o que ele já aceita. E aí esperar o normalizar, seu coração acalmar, para você retomar, né, o que estava sendo feito nesse tempo. Tá vivendo de Uhum. leite materno, ok. Vamos viver de leite materno, organizar essa rotina de Uhum. alimentação. Depois que todo mundo tá, ó, tranquilão, sem estresse, que a gente introduz os novos. Mas por enquanto Isso, mantém isso aí até você, né, ficar bem também. Que verdade. às vezes os pais se culpam muito, Só. né? E aí cria uma pressão muito grande, aí ninguém come. Adrenalina, É verdade. acabou a fome. Ansiedade lá no alto. Então, É verdade. pois é, e fica, né? Não tem jeito. E É. pressão, ninguém tem fome. Então vamos lá. As etapas para comer. Vamos embora, que a gente só tem uma hora para falar. Depois a gente abre É outra live aqui. verdade. Bom, gente, então assim, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essas habilidades para comer. E como o próprio nome diz, é uma habilidade, então por si só é algo que é aprendido.
Então a gente tem que. Eu sei que a Bárbara já falou um pouquinho sobre isso para vocês aqui, que eu já acompanhei algumas lives dela. E a gente tem que entender um pouquinho que esse processo é normal do desenvolvimento e ele é aprendido como qualquer outra habilidade. Então, assim, como o sentar, como o andar, como correr, o comer também está dentro desse processo de aprendizado do desenvolvimento, tá? Então, assim, eu queria fazer de uma forma um pouquinho didática para vocês entenderem que, assim, que às vezes a gente fica tão focado no comer, no colocar comida na boca, no engolir, e a gente não pensa muito o que está por trás disso, né? Então, assim, como se fosse, queria que vocês visualizassem assim, como se fosse uma escadinha. Então, assim, o nosso comer está lá no topo da escada. Então, assim, é a nossa última coisa, é o nosso objetivo, né? Vamos pensar dessa forma. O que tem antes Mastigar e disso? engolir, né, Então, Mel? assim, Tá lá em cima, assim. isso, tá lá em Engolir, cima. né? Então, Porque assim, às vezes a gente... mastigar ainda vai, às Isso, vezes, e cospe. isso. Agora eu engoli, porque, né, eu vejo que muitos pais, a gente fala assim, ah, mas eu queria que ele comesse. Então, assim, mas o que é comer para você? Ah, é que ele engula o que está na boca, né? Então, assim, a gente tem que entender o que está por trás disso. Então, cada degrauzinho dessa escada vai ser como se fosse um pré-requisito para a gente chegar nesse comer, que é o nosso topo da escada. Então, primeiro, antes de comer, o que a gente precisa? A criança precisa tolerar aquele alimento. Ela precisa interagir, ela precisa cheirar, depois ela precisa tocar aquele alimento, depois provar para depois comer. Então, assim, a gente tem que entender que são várias etapas que devem ocorrer antes de chegar nesse comer. Então, assim, se a sua criança, se seu filho, se seu paciente não consegue ficar perto de um alimento, porque é muito comum, às vezes só de olhar, estar no mesmo ambiente, já chora, começa com, às vezes, uma crise de ansiedade, tem ânsia de vômito. Você vê que a criança fica muito nervosa porque ela não suporta ficar no mesmo ambiente daquele alimento. Então, ela não consegue Náusea, pegar né? naquele alimento. Isso, faz náusea. Se ela não consegue sentir o cheiro, só com o cheiro já tem É. muita náusea. E ela não vai comer esse alimento, né? Pensa, se a gente fala muito que a gente come com os olhos, que o cheiro é muito importante, mas às vezes é tão comum isso pra gente que a gente não pensa a criança que tem uma dificuldade instalada nisso aí, ou de processamento sensorial, alguma coisa do tipo, que esse estímulo é muito para essa criança, que seja visual, que seja do cheiro, que seja do toque. Então, assim, a gente precisa prestar um pouquinho de atenção nisso e ver os sinais que essa criança mostra pra gente, e entender qual desse degrauzinho que sua criança tá, que seu filho tá. Então, assim, às vezes tem coisas a serem trabalhadas antes do próprio comer em si. Tá Eu bom? falo até, Mel, para fazer um paralelo com a gente adulto mesmo. Eu Uhum. falo muito com os pais, assim, por exemplo, o piqui, né? Não sei se todo mundo que tá aqui na live conhece piqui. Tem Mas acesso, assim, né? eu amo. Ter acesso Uhum. assim, eu amo piqui. Então, eu sinto o cheiro do piqui, eu já começo a salivar, eu adoro. Uhum. Quem não gosta, não suporta o cheiro do piqui. Só de sentir, Verdade. não acredito. Tem Uhum. gente que já fica nauseada, ou então bucho, né? Bucho, eu Aham. não dou São. conta do cheiro, eu não gosto da textura, eu não gosto de nada do bucho. Uhum. Então, assim, só de eu sentir o cheiro, eu já quero aquilo longe de mim, entendeu? Uhum. Uhum. Ostra. O povo passa com um balde daquela ostra de praia, eu já. Então, Pânico, né? assim, pânico. E eu que eu sou adulto, né? Eu tenho meu sistema cerebral, frontal, cognitivo, pleno, Uhum. mais ou menos formado, né? E eu fico assim, imagina uma criança que está conhecendo os alimentos, que a reação delas são muito mais instintivas, né? E mais primitivas do que a nossa Uhum. adulta. E aí a gente quer colocar lá um prato de feijão super condimentado, colorido, né? Verdade. Cheio de textura para a criança comer. Então, assim, às vezes para os pais se colocarem no lugar, né, da criança e perceberem que Uhum. aquilo é difícil mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente fica Só muito complementar. preso também. Ah, mas é arroz, é feijão. Que Tem seja às que vezes comer, uma né? bobagenzinha, né? Que às vezes fala, ah, não gosta de batata frita, não come nenhum tipo de pão. Então, assim, você tem que entender que às vezes o pão para ele é o piqui para você, né? Então, assim, o que isso Exatamente. O significa para que que essa isso criança? significa para essa criança, É isso aí. justamente? E quando a gente vê um alimento, se por um acaso a gente já colocou na boca, não, a gente imagina
quais os processos que a gente vai ter que fazer para engolir aquele comida, né? Isso, Então, isso não é uma verdade. forma tão consciente, tão clara, mas o cérebro, inconscientemente, ele já planejou tudo que ele tem que fazer para ele conseguir Uhum, mastigar aquele alimento e engolir. A criança isso. está aprendendo esse processo ainda, né? Então, às vezes, ela faz algumas associações. Ah, se aquilo for difícil, isso também vai ser. Às É, vezes, só por ter uma é, cor semelhante, né? é. Ela já Essa faz essa associação associação. acontece muito assim, por exemplo, às vezes é muito comum a gente nomear, esse verdinho, né? Então, assim, um dia ela Uhum, comeu brócolis e ela não gostou do brócolis, e alguém nomeou aquilo, ressignificou aquilo para ela que aquilo era verdinho. No outro dia, você uhum. colocou couve no prato. Ela já fez essa associação. É verdinho. Então, tudo Para que ela é a então, mesma é a coisa. mesma coisa. Então, tudo que é verdinho É, caiu por terra. Não tem jeito caiu por mais. terra. Isso É. mesmo. Então, assim, a Por gente isso que é importante nomear, né, os alimentos isso, mesmo. nomear, tomar cuidado para não generalizar tudo, né? Porque brócolis é É, brócolis, couve é couve, rúcula é rúcula. Então, assim, são verdes, mas têm exatamente. gostos totalmente diferentes. Muito Então, a gente tomar um diferente. pouquinho de cuidado, porque isso é a coisa que A- a gente faz, né? É, é. É o verdinho, né? É a verdurinha. Então, aí, às Verdade. vezes a criança É elimina verdade. todas as verdurinhas porque ela não gostou de uma. Então, Isso, verdade. né, se é o chuchu é a verdurinha, o brócolis é a verdurinha, a cenoura é a verdurinha, então acabou, Uhum. acabou minha Acabou sugestão todas de as verdurinhas. verdurinha. É. E a criança, para Verdade. ela, gente, não existe semelhante, para ela é igual, né? Ela não Uhum, consegue, uhum, né, fazer essa diferença, assim. O que a gente pode uhum. associar é para ela experimentar, e a gente busca associar com aquilo que ela já gosta, porque ela vai assemelhar como igual, né? É um caminho Verdade. inverso que dá certo, mas Uhum. o outro caminho não dá certo. Então, muito cuidado na hora de Verdade. nomear, né? A Kelma Vai lá. falou que eu já passei na boca dele e ele fica muito irritado e muito tenso. O meu não consegue comer frutas. Então, Kelma, é o seguinte, se ele fica muito irritado, muito tenso, quando você passa na boca dele, provavelmente sem o consentimento dele, né? Porque já que ele não come, ele não deve ter aceitação para essas frutas. Então, o ideal é que a gente não Uhum. faça esse tipo de coisa, porque É. aquela coisa, vou passar na boca, vai meio que no susto, né? A criança já interpreta como uma forma um pouco agressiva, que Uma querendo ou não, alguém invasão, né? é uma invasão, alguém passar qualquer coisa na sua boca né, é uma invasão. Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de comportamento, porque a gente vai criando cada vez mais registros negativos em relação àquele alimento. Então, assim, eu não É. vou aceitar, não vou querer nem chegar perto, porque teve um dia que eu não aceitei, a mamãe foi lá e passou na minha boca, né? Então, assim, É. esse tipo de associação acontece. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, assim, se ele não aceita fruta, então, assim, talvez ele não esteja preparado para isso ainda. Então, a gente tem que entender o porquê que ele não aceita. Ele não suporta a textura, ele não suporta o sabor, é algo que ele já teve uma vivência que foi negativa com isso, e a gente tem que É. ressignificar isso para ele depois. O que está acontecendo? Ele dá conta de mastigar essa fruta? Ele suporta esse alimento na boca? Então a gente tem que entender o que está por trás disso tudo e realmente tentar evitar esse tipo É. de ação mesmo, que pode acabar prejudicando mais, né? Ter uma reação mais ainda de luta e fuga em Mais de relação a essas aversão. frutas. Isso É. O aí. que que eu dou de sugestão para as mães, Mel? Faz uma Hum, lista de tudo que sua criança aceita. A Bárbara aceita três. Tá, uma lista de ótimo. três. Uhum. Fez a lista de três? Tem menino, gente, que só aceita leite. Só aceita um. Fez uma lista de três? Vamos colocar aqui qual que é a textura desse alimento, né? Qual que é o aspecto sensorial desse alimento? A cor, a textura, o sabor, se é adocicado, se é azedo, se é Uhum. mais amargo. É um pastoso grosso, um pastoso granulado, um pastoso aguado, né? Qual que é a densidade disso? Uhum. E a partir do esqueminha que você vai abrindo com isso que ele come, você vai buscar referências semelhantes, né? Então Isso. você vai começar a apresentar alimentos que são semelhantes com esse que ele come.
Não adianta essa criança só toma leite e você chegar para ela com uma maçã para ela comer, né? Verdade. Então É não tem muito nada a ver com a distante uma coisa cor, da outra. muito distante. Então, se ela toma leite, talvez vamos oferecer um mingau, né? Que já vai ter uma Um textura um pouco iogurte com a diferente. mesma Um cor. iogurte dado de coco, sei lá, aquele Uhum, natural, né? Aquele grego uhum, natural. É saudável? Não é, mas não é isso que a gente está importando agora, né? A gente verdade. precisa É. aumentar o repertório desse paladar. É uma coisa que é uma Então, preocupação muito grande dos sim, pais, assim, com a criança que é muito seletiva e quer oferecer alimentos saudáveis para essa criança. Então, às vezes, é uma criança que aceita só um tipo de iogurte de uma determinada marca, de um determinado sabor. E quer uhum. que ela coma uma alimentação saudável, com frutas, Uma verduras, melancia, né? pão integral, pão É, integral. Então, assim, a gente tem, nesse nível de seletividade, é algo que realmente a gente não preocupa muito em relação a. Não é que não preocupa, né? É importante a gente preocupar, a mas gente assim, preocupa, mas às não é vezes o a gente primeiro tem que passo, ir por né, um. meu? A gente às vezes tem que ir por um caminho que seja um pouquinho diferente para chegar nesse objetivo final, né? Porque É. às vezes é para tentar diminuir mesmo essa distância, igual você estava falando, para tentar Uhum. alimentos mais próximos, a gente às vezes foge um pouquinho dessa linha do saudável, mas para tentar chegar no saudável um dia, né? Sim, um saudável de verdade, na De textura real da verdade, fruta. é Igual isso. tem ela é socióloga, mas ela tem um livro, It's Not About Broccoli. É Hum. sensacional esse livro. E aí ela fala assim, a criança não está acostumada com textura de fruta, mas talvez comece colocando uma suquinha em cima, dá um pêssego em calda, sabe assim? É Uhum, saudável? Não é, mas para ela ir adaptando a textura daquela fruta, para ela ir tendo uma ideia, né, uhum, para a língua dela, o paladar dela e chegando lá. Agora eu preciso ler um verdade. negócio aqui Outra que a coisa. Letícia Pode falar. escreveu, mas pode falar, depois eu leio. Pode falar. Tá. Outra coisa também dessa linha É que você importante a falou. gente Às vezes a falar. criança que só toma suco industrializado. E a gente quer buscar um suco Uhum. natural em relação, né, à qualidade nutricional e tudo. Aham. Às vezes o que a gente pode fazer é ir mesclando. A gente pinga algumas gotinhas do natural no Do outro. industrializado. Mesmo sabor, no caso, né? Vai pingando. Aí a gente vai Coado. mudando um pouquinho, vai mudando um pouquinho essa proporção, né, do que é o industrializado, Uhum. do que é o natural, até que a criança vai readaptando esse paladar, vai melhorando essa É. aceitação e tudo, e até que a gente consegue chegar, né, numa quantidade do natural que seja suficiente, que seja o que a gente está buscando, mas é uma outra estratégia que a gente pode fazer também em relação a isso. O que que você ia É uma falar? forma da gente pegar essa escadinha, né, Mel, e fazer assim com ela, ó. Que aí fica mais fácil Verdade? para a criança chegar lá, né? É uma escada, é Uhum, alta. A maioria das crianças vão subir assim, só que algumas crianças a gente vai precisar deitar essa escada. Então a gente vai num ritmo mais lento, vai dando os recursos que ela precisa, né? Os tratamentos e tudo, as orientações para a família, porque a mudança da família é o principal, né? Para ela uhum. ir chegando lá, né? Agora, o que eu quero ler aqui da Letícia é aqueles trem que preocupa a gente. Letícia, chama, se você tiver ainda, chama seu marido. Meu marido fala para deixar ele, é a que falou que o menino não tá comendo nada, que é autista. Para deixar ele sem Ah, tá. comer e oferecer a comida que ele não come até ele ter muita fome e comer. Não oferecer nem leite materno. Isso é certo? Eu tenho dó. Não é certo. E apesar de que na maioria tem criança que você vai deixar 2 dias sem comer e não vai comer o que você quer. Ela só vai comer o Não que ela vai realmente comer. aceita. A maioria. É porque teve uma live que eu até falei disso, de mitos e verdades. Você tava, né, Mel, Não, eu de lembro. Uhum, telespectador. tava. E aí eu falei, gente, para Tava. comer a gente precisa realmente ter fome, mas a gente precisa ter Uhum. conforto, a gente precisa Motivação. motivação, justamente. E o outro eu acabei de esquecer, que me deu um branco aqui agora. Habilidade. Hum. Exatamente. E é por isso que eu queria falar de Uhum. habilidade, que a gente está falando, tentando falar de habilidade hoje. A gente chega lá. Tentando. Verdade. Então, a gente precisa de fome, motivação, habilidade e conforto. Então, se seu filho ele não sabe mastigar, ele não tem habilidade, logo ele vai engolir um pedaço inteiro que não vai gerar conforto para ele. E Uhum. depois ele vai perdendo a motivação para comer. Então, a fome é só um aspecto Uma para a das gente coisas. comer, né? Uhum. É uma das coisas para comer. É importante, por isso que a gente tem que ter rotina para comer, né? Tem que ter horário para comer.
A gente também precisa da fome. É um temperinho, né? Antigamente o povo fala, né? A fome é o Uhum, melhor tempero. Mas a gente precisa de verdade. outros, desses outros aspectos. Sem ele, gente, não adianta. Se você não sabe mastigar, não adianta você dar um pedaço de carne para o menino. Ele vai engolir aquilo inteiro, ele pode fazer náusea, vomitar, aquilo tem uma má digestão e vai gerando um ciclo. A próxima vez que ele vê a carne, ele vai fazer aquele mecanismo lá, né? Na hora que ele for planejar comer, Uhum, não, isso não dá certo para mim. Acabou. Então, Letícia, só fome não resolve, tá? Não faça isso com a sua criança, até porque chega um nível de fome que você para de ter fome. Então você começa a ter gasto de massa magra, né? Das reservas que seu filho já uhum, tem pouco. Então, não faça isso mesmo. Tá certo, Mel? certo. Deixa eu ver mais Então aqui. vamos lá. Então você falou da escadinha que a gente tem que ir subindo esses degrauzinhos. O que que tem Isso nesses aí. degraus? Vamos lá. Isso, para a gente entender um pouquinho o que que vem antes desse comer, né? Então, assim, como eu falei, o Uhum, comer é uma habilidade que é aprendida, então a gente tem que entender um pouquinho o que que vai envolver, englobar esse aprender, o aprendizado do comer, tá? Então, são uhum. alguns pontinhos que eu quero falar com vocês, eu vou passar aqui de uma forma mais fácil para todo mundo entender, um pouco simplificada, até porque nosso tempo é corrido. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa ter, quais são todos esses fatores importantes e que envolvem esse aprendizado do comer? Primeiro, maturidade renal e digestiva. Então, é todo o desenvolvimento do nosso sistema gastrointestinal. Então, assim, ele tem que estar íntegro, né? A gente tem que entender e pesquisar também que às vezes a criança está com uma dificuldade alimentar por alguma causa orgânica. E a gente pensa pouco Uhum. nisso. Né? Então, isso tem que ser investigado, porque às vezes a criança tá lá, passou por tantas coisas, por tantos relacionamentos conturbados em relação ao comer, em relação ao alimento, e às vezes ela estava com alguma dificuldade, alteração orgânica dela, que se fosse tratado, isso não precisava chegar a esse ponto. Então, o que que poderia ser em relação a essas alterações orgânicas? Uma má digestão, né? Refluxo, né? As crianças que têm refluxo, é muito comum, bebê, criança ter Muito refluxo, bom. geralmente são crianças que são muito irritadas, né? Porque pensa, você Uhum. ter essa sensação de queimação o dia inteiro Dói, né? realmente não é legal, dói, né? Tem um desconforto. Gastrite, alergias alimentares, é muito comum crianças com dificuldades alimentares ter um quadro de alergia alimentar, então assim, passou por uma fase até que essa alergia foi descoberta, né? Então passou por É. alguns perrengues aí. Então, às vezes, quem tem alergia à proteína do leite, então, assim, ela passou mal algumas vezes para alguém desconfiar que ela tinha alergia desse alimento. Então, assim, E ela às fez vezes um chega pra registro, gente e nem sabe, né? às vezes nem sabe. Então, assim, a gente vai levantar essas hipóteses para a gente pesquisar o que está acontecendo. Então, assim, é muito isso. A gente tem que observar a criança, tentar interpretar esses sinais que ela dá para a gente, porque o comportamento, ele é resultado de um orgânico que está acontecendo ali. O comportamento não acontece do É. nada. Então, assim, se isso está Uhum. acontecendo, tem algo por trás disso que deve ser investigado, né? Pode ser alguma causa orgânica, pode ser alguma causa emocional, pode ser uma causa comportamental, pode ser. Então, a gente tem que investigar e descartar qualquer coisa, né? Gente, Qualquer é. alteração orgânica para a gente ter mais liberdade e segurança para trabalhar de outras formas. Em relação a essa alteração orgânica, aí tem que encaminhar para um profissional adequado, para o médico para tratar, que aí não cabe a nós em relação a isso, né? Às vezes Então, a digestão é lenta, né, Mel? isso, Aí fica uhum, aquele desconforto o dia inteiro, e daqui a pouco verdade. dá outra. Uhum. E desde bebezinho, né? Criança Aí com, daqui a pouco é outra mamada, aí criança com fica aquela intestino coisa preso, criança com preso. intestino preso é muito comum também. Então, assim, não sei É, se todo mundo já deve ter passado por algum momento de constipação intestinal. Então, assim, é muito desconfortável. Fica parecendo que você é. tá cheio o tempo inteiro, que você não tem aquele Hum, esvaziamento. Então, assim, a sua aceitação para os alimentos, às vezes está na hora de comer de novo, você está sem fome nenhuma, porque você está com aquele trem empanzinado, é. né, com o intestino preso, né, e entender que isso acontece, que isso é comum de acontecer e tentar melhorar tudo isso para favorecer uma melhor aceitação dessa criança. Alguma dúvida? Não, teve.
Acho que é Flávia. Tem um paciente que só come arroz, feijão, hambúrguer e nuggets industrial. A mãe já tentou fazer artesanal, mas a criança não gostou. Como introduzir legumes e frutas? Quando come muito industrial, porque o industrializado, eu sempre falo isso com as mães, a criança Hum, tem segurança que vai vir na mesma textura, mesmo sabor, né? Tudo, verdade. ela tem certeza que vai vir do jeito que ela aceita. E quando é um nuggets que a mãe faz, vai ficar num formato diferente, o visual vai estar Uhum. diferente, a cor vai estar diferente, o sabor Cada vai estar dia vai ser diferente, de um jeito porque diferente. cada dia, a alimentação é isso, né? É você lidar É. com o novo toda a refeição, Uhum. né? Uhum. Pode estar mais salgado, pode estar menos salgado. E o industrializado não. É exatamente o mesmo sabor. Então aí tem que ir muito aos pouquinhos, né? Às vezes Uhum. coloca um que a mãe Verdade. fez, igual você Geralmente estava falando dos industrializado frutas. também, né? É mais condimentado, mais temperado em si, Mais então assim, sal, é né? mais sal, mais gordura. Então, entender às vezes se é essa característica que ele está buscando, né, nesse alimento, se isso gera algum prazer, algum conforto nessa alimentação, esse tipo, né, de sabor. Às vezes tem criança que aceita muito, gosta de comida condimentada, que é o que busca muito no industrializado. Uhum. Então, às vezes teve mãe que ao fazer a comida em casa, condimentou um pouco mais a comida. Então, assim, colocou mais temperinhos, usou muito de ervas, então ficou aquela comida Uhum. mais saborizada e a criança teve uma aceitação melhor a essa comida. Então, assim, cada criança vai ser Por isso que de é um legal fazer o jeito, mapa, né? Do que a criança verdade, come, isso, aham. pra gente E encontrar o que que ela destrinchando a aceita. partir disso, Isso. né? Verdade. Isso. O perfil aqui, terapia ocupacional, perguntou para quais profissionais encaminham essa investigação das alterações orgânicas? Para gastro, né? É o mais. Aí vai depender das O queixas, assim, né? alergista, né? É É, verdade, mas é. geralmente é Mas eu muito pro gosto. gastro. Ou às vezes o É, próprio pediatra consegue dar uma olhada nisso pra gente. Às vezes é, o pediatra vai observar qual é o melhor caminho que tem que fazer e vai para tomar. reencaminhar para outro profissional, mas o gastro tem É. trabalhado muito com a gente, nutricionista, né? É, eu gosto muito de encaminhar para o gastro, porque eles conseguem fazer os Hum, pedidos, né? De É exame de verdade. sangue e Uhum, tal, uhum. consegue endoscopia, se for o caso. Mas é importante conversar com o pediatra da criança, até para a gente informar os pediatras, né? Que isso é Uhum. sério, que isso não é bobagem de criança, que isso não vai passar se não cuidar. É, Então, porque eu infelizmente a gente gosto de escuta entrar em muito contato com isso o de pediatra por pediatra. isso. A gente escuta Eu muito gosto isso. de ligar e É, conversar. é fase, é idade, quando crescer vai passar. E Meu não filho era passa. assim, É, não e passa. não- Então, até para a gente informar, né, e passar essa informação para os é, outros profissionais também. é mais no Verdade. intuito informativo, eu acho. Uhum. De troca, Acho né? que foram só essa, foi só essas duas mesmo. Vamos lá. Você Tá. falou das Então, a questões gente falou um pouquinho, orgânicas, né, né? dessa maturidade renal e digestiva, dessas questões orgânicas. Outra questão que é importante em relação à alimentação é a autorregulação, né? Então, assim, que é a nossa capacidade, né, de regular, de nos regular, igual aqui a gente está falando de alimentação, em relação à alimentação. Então, o que que é isso? É a gente comer quando tem fome e parar de comer quando está saciado. Então, isso é uma Uhum. habilidade que é muito difícil, gente. Limiar de fome e saciedade é muito difícil. Uma queixa muito presente de consultório. Ah, meu filho não tem fome. Eu deixo Não ele, tem se eu não fome. oferecer nada para comer, ele não tem fome. Então, assim, o bebê, ele nasce com essa habilidade de autorregulação que é inata, nasce com ele. E à medida que ele vai crescendo, vai aumentando a idade, ele vai perdendo essa habilidade e pelos fatores externos também, faz com que ele vá perdendo essa habilidade que é inata do bebê. Então, assim, isso é muito claro no bebê que está lá na hora que ele tá cheio, ele para de mamar. E ele não aceita. Você pode ficar lá enfiando o peito na boca dele, a mamadeira, que ele não vai aceitar. Ele tá cheio. Uhum. Então, isso no bebê é muito bem estabelecido, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa habilidade e os fatores externos vão afetando isso um pouquinho. Então, assim, como que isso afeta? Como que os fatores externos vão afetar nisso? Assim, no próprio ambiente, no próprio senso comum dessa alimentação, Uhum. no nosso comportamento como cuidador também interfere. Então, assim, quando a gente fica, come só mais uma colherzinha, vamos raspar o prato, só mais duas, só mais um Uhum. pedacinho.
Então, assim, a Os criança comportamentos demonstrou pra sociais, gente né? que isso, a criança demonstrou pra gente que tá satisfeita e a gente tá lá, não é só mais um. Porque pra gente, Uhum. o comer significa uma coisa que é diferente pra criança. Cada um tem a sua interpretação do que é o comer, que é individual. E assim, a gente sabe, o meu nível de saciedade é diferente do da Bárbara, que é diferente de qualquer outra pessoa, né? Porque é Uhum. fisiológico, é de cada um. Então, a gente inocentemente vai alterando e dificultando essa habilidade que a criança já nasce com ela. Então, assim, essa autorregulação é muito importante porque vai favorecer cada vez mais, né, essa aceitação de novos alimentos, porque, Uhum. eu tô com fome, eu posso comer, eu não tô com fome mais, estou saciado. Então, eu vou parar de comer, e isso é inversamente proporcional, está associado à obesidade e ao aumento de peso na primeira infância. Então, assim, quanto É, menor essa habilidade de autorregulação, maior a chance do ganho de peso e da obesidade na infância. Porque esse fisiológico não é respeitado. Então, assim, é muito difícil a gente estabelecer isso, né? Quem nunca comeu além da conta? E ficou lá é, passando mal é, de tão cheio. Porque se eu tivesse parado de comer quando eu estava saciado, tudo é. bem. Mas a gente não tem muito isso relacionado, né? E é uma coisa assim que a nossa geração, a geração dos nossos pais, tem até mais dificuldade para parar de comer quando está saciado, né? Porque foi Verdade. É ensinado para a gente crença, comer né? mais um pouquinho para raspar o prato, justamente. Então a gente sempre. Uhum. Então você cria isso em você que você não precisa comer até você estar satisfeito. Você tem que comer até você sentir aquela. Uhum. Ou até acabar É tudo aquilo ali que você colocou no prato. verdade. E a gente tem isso. Então a gente tem que entender que a gente não precisa passar isso para os nossos filhos, né? E essa questão da Isso. rotina de horário é primordial para as crianças aprenderem que a Uhum. barriga está A vazia e a barriga criança está que cheia. tem costume de comer vários lanchinhos, né, durante o dia e chega na hora do almoço, Nunca não tá com não sabe o fome. que que é Então, isso. assim, É, aí não vai aceitar mesmo, não tem abertura para aceitar, né? é. E a gente tem que entender que não é No, nem estar cheio no momento, por exemplo, do almoço e também nem com muita fome. Então, assim, a gente tem que achar um limiar Justamente. aí, um equilíbrio, porque muita fome também não é legal, porque vai causando níveis de ansiedade, de estresse na criança, que também pode prejudicar a aceitação desse alimento por causa disso. Eu tô com fome demais, não quero saber o que está acontecendo aqui, me dá logo, eu quero comer, e eu quero comer o que É, eu gosto de comer, que é mais fácil é, e eu vou comer rápido porque eu tô com muita fome. Então, assim, a gente tem que achar um equilíbrio, é. nem muita fome e nem E a cheio criança vai estar demais, né? irritada também, né? E isso. E Uhum, tem um estudo, até foi na certificação de integração social no passado, que algumas crianças. É comum as crianças que têm transtorno de processamento sensorial, além daqueles uhum, 7 sentidos, né? Visão, aham, tato, olfato, propriocepção, vestibular e tal, não sei o quê. Tem um outro que é a interocepção, que é a sensação que os nossos órgãos, né, mandam para o nosso mandam pra cérebro. gente. Uhum, Isso. E normalmente as crianças que têm transtorno de processamento sensorial podem ter também dificuldade de perceber essa interocepção. E a uhum. fome é uma interocepção, é uma informação que o nosso estômago, né, manda para o É, nosso é cérebro de que ele puramente está vazio, sensorial, né? puramente sensorial, que ele precisa. Então, tem tanto as crianças que comem em excesso, né, que parece que nunca estão Uhum, satisfeitas, porque essas crianças, às vezes, elas ficam esquecidas, porque são as crianças que comem bem, mas acabam comendo demais, quanto as crianças que os pais queixam que eles, menino, não têm fome. Então uhum. pode ser Ou essa se come, come sensação, muito pouquinho, né? come muito pouquinho. Não é uma sensação que a gente vai conseguir trabalhar diretamente, né? Então a gente vai por mecanismos Uhum, sociais mesmo e trabalhando integração sensorial, né? Para ajudar nisso aí, mas é isso aí. principalmente Uhum, comportamento social, que vai ajudar uhum, ela a saber essa sensação de fome e saciedade, uhum. né? Diferenciar, porque ela está Um- aprendendo isso, está aprendendo a É identificar essa sensação. uma estratégia boa, assim, às vezes para criança, que é principalmente criança muito ansiosa, que vai lá e, por exemplo, a mãe serve o prato, ela comeu tudo aquilo, então assim, ela nem acabou o prato ainda, ela, mamãe, eu quero mais, porque vê que essa ansiedade, Uhum. né? Então, assim, uma estratégia é, vamos terminar de comer tudo que tá no seu prato e depois a gente vê se vai caber mais na barriguinha? Será que a barriguinha não vai estar Uhum. cheia no final desse prato? Então, assim, a gente É, começar
a mostrar para essa criança, para ela ter a própria percepção, será que cabe mesmo na minha barriga? Ou às vezes assim, É. as casas que têm esse costume, né, de ter sobremesa, por exemplo. Então, assim, a criança quer comer muito no prato e depois quer comer rápido porque tem a sobremesa depois, né? Então, é entender Uhum. assim, você quer comer mais, depois tem a sobremesa. Será que vai caber mais um prato e ainda a sobremesa nessa barriga aí? Será que o barrigão já tá cheio? Então, assim, para a criança É. ter essa autopercepção mesmo, né? Aí tem Uhum. que, é claro que não é imediato, né, gente? É todo dia, aos pouquinhos, É. mostrando para a criança. Não é no primeiro dia que você fizer que vai dar certo, né? Mas aos poucos a criança vai perceber, não, acho que se eu comer mais um prato, eu não vou conseguir comer a sobremesa, não vai caber na minha barriga. Então, assim, aos É. pouquinhos a gente vai mostrando essa habilidade, como que a gente vai determinar esses níveis de fome e saciedade para essa criança, né? Exatamente. Lembrar ela que daqui a pouco tem um outro lanche, né? Assim, Isso. daqui a pouco você vai Uhum, poder comer de novo, então não precisa comer tanto, né? uhum, Porque uhum, as famílias que assim, mas eu vou negar a comida, né, pro meu filho. Não, não é negar, mas vai lembrando ele que daqui a pouco vai ter um lanche, faz um quadrinho de horários. uhum. É E assim, assim, às vezes a gente, nosso criança tempo tá fala, acabando. tá mesmo, não chegamos nem na metade. Ai, ai, mas continua. Vamos continuar, né, filha? Então tá, então a gente falou dessa maturidade renal e digestiva, a gente falou de autorregulação e uma coisa que é muito importante, que a gente já falou em vários momentos aqui, que é o processamento sensorial, né? Que a Bárbara fala várias vezes para vocês, em vários encontros. Até Hoje a cansar. gente já conseguiu dar várias dicas em relação a esse processamento sensorial, mas essa habilidade de perceber e processar essa informação, né? E ter uma resposta adequada para esse tipo de estímulo. Né? Então, assim, que o estímulo, no caso, é o Uhum, alimento, é a alimentação. Quando a gente coloca o alimento na boca, a gente tem que ter essa habilidade, a capacidade de perceber qual que é a textura, qual que é a cor, temperatura, volume, consistência. Então, todas essas características sensoriais que a gente já falou um pouquinho aqui também sobre isso. E assim, e dependendo dessas informações que o alimento nos apresenta, o nosso desempenho é, motor vai ser com base nessas informações que os alimentos dão para gente. Então, assim, se eu não tenho uhum, essa habilidade, por isso eu coloco um pedaço de maçã na boca. Eu sei que é um alimento que é um pouquinho mais durinho, que eu tenho que mastigar um pouquinho mais. Não é igual uma banana, por exemplo, que eu mastigo uma, duas vezes e consigo uhum. engolir. Então, assim, a própria Se eu percepção nessa articulação. amassar, você engole, né? Isso, verdade. Essa articulação aqui que tem na nossa mandíbula, que é a TM, que é uma articulação, né, que usa muito dessa própria percepção. Então, a gente percebe tudo isso dos alimentos e com isso o corpo vai calcular todos os movimentos que eu preciso fazer de acordo com essas características que eu estou encontrando na minha boca aqui. Né? Então, esse processamento sensorial é muito importante e é algo que a gente vê em praticamente, né, quase 100%, sei lá, É, quase. 99% das crianças com dificuldade alimentar tem alguma dificuldade de processamento sensorial, é muito comum, né? É. Então é algo que a gente tem que sempre tomar um pouquinho de cuidado e observar muito se isso está relacionado. Então, se for uma questão é, de processamento sensorial mesmo, que a gente encaminha com a TO, então a gente faz um trabalho conjunto muito bacana com a TO por causa dessas questões que são comuns, né? E É. uma vai ajudando a outra nesse sentido, né, amiga? Assim, de vocês prepararem um pouco mais Nossa, e essa muito. criança para receber o alimento e a gente tentar focar um pouquinho mais nesse sensorial oral também, não esquecendo também do global, mas cada uma vai ajudando nesse processo aí. Só que acontece, né, Mel, das Hum, famílias às vezes não conseguirem arcar com as duas terapias. Isso é verdade. muito comum. Uhum, Então, por isso que eu acho legal, assim, as TOs entendam, né, desse processo mastigatório, porque às vezes a TO vai ter que uhum, fazer. E fono entende de integração sensorial, porque vocês vão ter que fazer, né? Assim, verdade. o ideal é estar com todo mundo, TO, Uhum. fono, nutrição, Fazer, psicólogo, se né, for o uma caso, é rede de estar com a equipe toda. profissionais É, mas não é sempre que é a o família lindo, tem essa condição, né? Então, é importante com que verdade. os profissionais entendam um pouquinho da área do outro, né? Para poder orientar a família, Uhum, ajudar nesse processo, porque o que eu mais vejo é fono atendendo em mesinha e brincando com a comida, né? Não é só isso que está envolvido uhum. ali. Não, é A só família isso. está Verdade. despendendo tempo,
né, dinheiro para estar pagando profissional e tudo, e precisa de outras áreas ser Uhum. estimuladas para ter sucesso, né? Então, por isso que o Verdade. trabalho da Eu mãe é falo que fantástico, gente. a questão da alimentação é algo que, assim, hoje em dia, né? Hoje em dia não, sempre foi, mas a alimentação é algo que pode ser trabalhado com todos os profissionais da área de saúde, né? Então, assim, não é É. específico e exclusivo de um profissional só. Então, assim, cada um tem Uhum. a sua contribuição. Então, se aquela criança, falando mais diretamente para os profissionais agora, né? Se aquela criança chegou para você naquele momento, é porque você tem que dar o melhor seu para aquela criança. Então, assim, É. que seja, né? Não tem capacidade, não tem condições de ter uma TO, de ir para uma nutricionista, de ir para um psicólogo, às vezes. Então, a gente vai tentar abordar essa criança, não é entrando na área do outro, nem, né, roubando o espaço do Não, outro, mas é a é, gente tentar com o nosso olhar, tentar suprir essa criança da melhor forma possível, porque sim, você foi a escolhida para isso, primeiramente, né? A partir do momento, se você é. chegar no seu limite, aí sim você encaminha para um outro profissional, por exemplo, né? Uhum, uhum. Tipo, até aqui, ó, até aqui eu consegui. É, Agora isso. Agora precisa eu de um acho que auxílio vai ser mesmo. E isso. às vezes a Uhum. família tem até que escolher. Às vezes aí tira da TO e vai para fono. E isso É, acontece, acontece, é né? comum. São tratamentos caros, a gente sabe disso, né? Não é todo mundo que tem essa condição. Então a gente, como você falou, a gente tem que fazer o possível para ajudar essa Uhum, família, né? Porque é uhum. desesperador, gente. Desesperador. Verdade. Seu filho não comer, é culpa atrás de culpa, é terrível. Terrível. Então, acolhimento é tudo. É tudo. Então, Mel, nós Verdade. falamos de autorregulação, maturidade digestiva e renal, processamento Renal, sensorial, habilidades processamento psicossociais, a sensorial. gente falou um pouquinho, né, assim, dessas habilidades Verdade. psicossociais, que é o Uhum. comportamento, como que a família oferece essa comida, né, como que a criança É. encara esse As processo, se tem relações muita irritação, interpessoais, se tem muita briga na hora das refeições, é, né, se já teve alguns entender que traumas, isso é importante. isso, o comer é um ato extremamente social, né? E a gente É, entender que é. isso envolve esse processo também. Então, assim, como que você vai interagir, a forma que você vai interagir com seu filho no momento da alimentação, qual troca, que Hum. tipo de troca que você vai ter com seu filho, né? Dar oportunidade para ele mostrar para você o que que ele está sentindo, entrando por um lado também em relação ao desenvolvimento emocional, que também está dentro desse aprender, do o aprender a comer, né? Então, assim, qual é a sensação que ele Uhum. tem em relação a isso? Qual é o sentimento? O que está acontecendo naquele momento, até para você saber como você ajudar, né? Então, assim, É, se ele é. falar, tiver a oportunidade de falar a segurança, o carinho de falar, de exteriorizar isso para você, você também aprender a respeitar essa vontade e isso que ele falou, né? Isso é muita alimentação responsiva que a gente fala. A criança dá um sinal, a gente interpreta esse sinal e a gente respeita esse sinal que a criança está dando para gente. Então, isso é troca, isso é segurança, isso é confiança. E isso é aprendizado das É. duas formas. Confiar, né? Confiança. É. A Além de criança tem que confiar em alimentação, a você. gente Então, tá. para de enganar seu filho. É verdade. Não adianta esconder o verdinho embaixo do feijão, do arroz, porque isso É, só vai fazer com que ele fique mais desconfiado e vai aumentando a é. resistência em relação à aceitação dos alimentos novos. Verdade. Mordida feliz, gente. Deu um pedaço. Mordeu um pedaço. Não quer mais? Ok, fica feliz. Ok, Acabou. verdade. Não é insistindo, não. O desenvolvimento emocional, que é isso, né? Que a gente está Que a gente falando falou um aqui. pouquinho. Só uma outra coisa que a gente não falou em relação à maturidade neuromotora, que também envolve esse processo, que aí vai entrar Sim. essa parte mais do desenvolvimento motor da criança, a gente entender que o corpo é um todo. Então, assim, a criança que precisa de uma Uhum. estabilidade pélvica, estabilidade de tronco, estabilidade de cabeça, tem que sentar, estabilidade de mandíbula para conseguir fazer esse movimento e essa coordenação motor oral. Né? Então, assim, não Até adianta você teve uma querer que pergunta boa Hum, disso. disso? É, o que que sugestão de alimentos para aprimorar a mastigação de criança com hipotonia? Que é isso que você está falando, Tá. né? Aqui também, Porque se for mandíbula não tá bem. meu filho dorme de Pode boca falar. aberta, pode ter relação com dificuldade em comer e seletividade. Então, assim, Sim, a dormir de boca respiração aberta, também. dormir de boca aberta ou ficar de boca aberta durante o dia, é, né? Os sinais mostram que talvez essa criança seja um respirador oral.
Então, assim, o que que o fato de respirar pela boca causa? Então, assim, é uma fraqueza nessa musculatura? O próprio ato de respirar pela boca, a gravidade age, a boquinha está aberta, então vai causando mais ainda essa flacidez dessa musculatura. A gente tem que entender que tem que ter uma integridade dessa Temos musculatura 28 oral. segundos. Ai, meu Deus! E agora? Vai encerrar. Gente, vocês querem parte É. 2? Responde rápido, que eu desligo e ligo de novo. Ai, ai. Aqui, eu vou abrir Ah, outra e aí a gente termina isso. Você termina de tá, falar isso aí, tá, gente? tá. Vocês voltam, rapidão. Aí. Vamos terminar. Não, se Só tem pra que gente ficar pela finalizar metade, esse. não dá, não. É a Só última esperar o parte, pessoal né, terminar amiga? de entrar aqui. Tá. Isso. O pessoal só tá entrando aqui. Tinha umas 20 e poucas pessoas. Na hora que chegarem em 20, mais ou menos, a gente retoma o assunto. Tá Mas difícil, assim, né? A essa gente acha questão que uma hora é da. muito tempo. Acha que é muito? Tá vendo? Falei com você. Uhum. A gente empolga com o que a gente gosta, né? A gente vai falando, falando, Nu, falando, falando. verdade. Tem assunto para 1000 anos aqui. Então vamos lá, retomando então. Hum. Você tava falando dos meninos, né, respiradores orais, né? Dessa Isso, que, né, flacidez e tal. que geralmente tem uma flacidez dessa musculatura. Só da criança respirar pela boca, isso causa uma alteração sensorial dentro da boca, porque a boca está aberta o tempo inteiro, então isso vai gerar mudanças sensoriais dentro dessa boca, né? Então uma coisa vai levando a outra. Então é comum crianças com dificuldade alimentar também ser respirador oral. Tá? Então, assim, Uhum. dependendo do nível dessa respiração oral, às vezes é uma criança que tem uma mordida aberta, que tem uma mordida cruzada, que, né? Mas geralmente são várias coisas associadas. Então, assim, até para a gente comentar um pouquinho da Sim. importância dessa oclusão, já entrando mais numa parte específica de mastigação, né? Que está relacionada a essa maturidade neuromotora que a gente estava comentando aqui. Então, o que que a pessoa precisa para poder mastigar? Então, primeiro, ela tem que ter integridade Uhum. dessa musculatura, pensando em força, pensando em mobilidade, pensando na sensibilidade. Então, isso tudo Uhum. está envolvido, né? Pensando, tentando lembrar de tudo que a gente usa para mastigar, principalmente bochecha, lábio, língua. A questão da É. mobilidade, a lateralidade da língua. Tem criança que não consegue fazer esse movimento. Então, assim, É. por que que a língua é tão importante na mastigação? É a língua que vai levar o alimento para um lado, depois o alimento para o outro. Isso tudo vai fazer com que, além disso, ajudar na formação do bolo alimentar junto com a ação de bochecha. Então, assim, tem que ter deglutição, né? Adequada para isso. Tem crianças que têm dificuldade de deglutição, então a gente tem que Uhum. investigar tudo isso também. Movimentação de mandíbula. O que que a gente fala muito, porque às vezes assim, é muito comum a criança que come muito do pastoso ou não aceita pedaço. A gente fala, a criança Uhum. não sabe mastigar. Então, assim, às vezes a gente tem que ter, para mastigar, a gente tem que ter elevação de mandíbula e também movimento de rotação de mandíbula. Então, é esse aqui, ó. Esse movimento Uhum. aqui que vai fazer com que a gente consegue triturar o alimento, principalmente alimentos mais fibrosos. Então, assim, carne, folhas. Então, assim, alimentos que não adianta eu Uhum. posso ficar amassando aqui o dia inteiro, que vai continuar dentro da boca. Então, assim, às vezes a criança que vai comer um pedaço de carne, mastiga, 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 fica lá 3 horas com o mesmo pedaço de carne na boca, aí vai e cospe Tranquilo. aquela buchinha da carne branquinha. Branquinha, que já chupou o caldinho todo. Que já chupou o caldinho todo. Então, assim, como que tá essa habilidade de mastigação? Provavelmente ela não consegue triturar direito esse alimento. Tem oclusão dentária? Essa oclusão tá adequada para que tenha contato de dente com dente e assim a gente consiga Uhum. triturar e macerar esse alimento, principalmente os fibrosos. Coordenação motor e também planejamento motor, que também é muito É. importante, né? Então, às vezes a criança coloca o alimento na boca e você vê que ela não sabe o que fazer com esse alimento. Então, assim, vai dando aquele O que desespero, fazer? às vezes ela tira, às vezes ela não sabe nem cuspir, Uhum. falta planejamento motor, falta coordenação motora, tá comendo, não mastigou o suficiente, tenta e tem muito. Voltou. Ai, saiu? Não, foi só no meu aqui. Ah, tá, Tô na tá. roça, né? Ah, é verdade.
criança com muito reflexo de vômito, né, que a gente chama o gag. É uma defesa do corpo, é um reflexo de defesa. Então, assim, a criança que tem Uhum. muita esse lance de vômito, provavelmente ela não está mastigando adequadamente, né? Então, assim, ela Isso fica mastiga, gastando. mastiga, mastiga. Na hora que ela vai engolir, o alimento não está pronto para ser engolido. Então, tá aquele volume muito grande, né? Muito consistente Uhum. ainda. Ela tenta engolir, na mesma hora ela tem ânsia de vômito, ela cospe. Então, a gente tem que entender um É. pouquinho todos esses sinais que a criança dá para a gente, apresenta, que o nosso filho está apresentando, que pode ser uma dificuldade real de mastigação, que envolve todas essas questões que eu falei aqui agora, né? Então, aí a gente É. tem que realmente ir para uma intervenção, ensinar essa criança a mastigar, como a planejar esse movimento de mastigação, às vezes trabalhar questões sensoriais, provavelmente, né? E aos Uhum. poucos ir introduzindo. Então, assim, isso é uma causa muito comum de aversão ao alimento. Então, assim, um dia ele tentou comer a carne, ele não deu conta, ele teve ânsia de vômito. Ter ânsia de vômito não é legal, é uma sensação É. que não é É legal, traumático. né? É traumático, então, assim, ele cria um registro negativo com essa vivência, né? Por exemplo, com uma carne, que ele não estava pronto e apto para mastigar essa carne, por exemplo. Uhum. Então, ele cria um registro negativo com essa vivência que ele teve, e isso vai fazer com que ele rejeite esse alimento lá na frente. Aí ele faz É. associação. No dia que eu comi, não foi legal. É. Eu tive vômito, nananã, senti uma coisa esquisita, então eu não vou comer de novo. Então, a tendência é ir rejeitando certas coisas, porque essa habilidade não foi bem desenvolvida. Então, a gente tem que é, oferecer recursos para essa habilidade se desenvolver, né? Provavelmente em terapia mesmo, em acompanhamento É. bacana. Faltou só, Mel, responder para Hum. Mila. O filho dela era até paciente meu. Ele é hipotônico e ela queria saber alimentos para ajudar a fortalecer esse processo mastigatório, assim. São Uhum. alimentos mais fibrosos, né? Mais durinhos. Alimentos que sejam mais resistentes mesmo, assim. Às vezes o crocante é muito legal, que tem um sensorial muito bacana. Tem crocante que acaba exigindo um pouquinho mais, né? Mas carne, não sei se ele Uhum, come carne, mas se comer carne, às vezes as pessoas têm muita mania disso, né? Pica a carne tão pequenininha que às vezes a criança não tem uhum. muito esforço para mastigar aquela carne. Então, assim, dá em tamanhos um pouquinho maiores, vai aumentando gradativamente, né? Claro, não vai dar um pedação, não sei se ela é capaz de mastigar esse pedação ainda, mas algo que vai exigir por mais tempo essa mastigação. Então, assim, a tarefa ela melhora à medida que a gente tem vivência com a tarefa. Então, assim, a gente tem que É, mastigar, mastigar, mastigar para a gente é conseguir ir treino, né? melhorando, treino, melhorando Mas a ele questão come da super musculatura. bem. Então É. que bom. Então, Mais assim, fácil. justamente, uma maçã é legal, né? Talvez uma cenoura Maçã. crua A pera, vai quando ela ajudar tá muito nesse. madura, a- também é legal. é, esses alimentos que Castanhas, são tem mais criança que firmes, né? aceita. Castanho, Isso, é, castanhas. Uns cookies torrada, né, Mel? torrada, cookies integral, que tem aveia, que tem pedaço de castanha também é muito Uhum. legal. Então, esse tipo de alimentos são alimentos que exigem mais de mastigação. É. Então, acaba E para ele, ajudando em Mila, é relação ao legal ganho. colocar bastante textura, porque criança hipotônica normalmente, né, tem esse baixo limiar de sensação. Uhum, Então, se a verdade. gente coloca mais texturas, ele consegue perceber que tem mais alimento na boca, então vai ajudar ele a Uhum, mastigar e fazer mais exercício com a boca. Porque se eu não percebo que isso. tem alimento na minha boca, né, Mel? Eu Aham. movimento pouco a minha língua, eu movimento pouco os meus músculos, eu vou ter pouco estímulo lá dentro da minha Uhum. boca. Isso é muito comum em criança que come Então, muito rápido, né? Come rápido, eu às vezes enche muita boca de alimento, faz uma percepção sensorial tão rebaixada que para ela perceber esse alimento na boca, ela tem que encher muito a boca, aí ela consegue. é, Até o fato de encher muito a boca dificulta o desempenho da mastigação, porque às vezes está com a boca tão cheia justamente. que é muito mais difícil de mastigar e lateralizar o alimento. Então, parte do E outra alimento você coisa, você vai ter mastiga, que parte você engole inteiro. Vai ter que fazer mais força, né, para levar o alimento para um lado e para o outro, porque Isso, a boca tá isso. cheia. Então a Tá gente tem muito que levar isso em cheia. consideração. O volume tá cheio. Então, se É eu sou verdade. hipotônico, eu tenho uma força muscular mais baixa. Então, como é que eu vou Uhum. conseguir levar muito alimento, né, para um lado e para o outro? Igual a maçã Dificulta mais verde é ainda. super legal. É porque ela é muito ácida, né? E tem Uhum. essa.
essa firmeza, assim. Essa firmeza, E essa a consistência Carla, mais firme. fez uma outra aqui, legal. A criança que tem essas dificuldades de mastigação, cresce um adulto com dificuldades também, ou ela tende a evoluir sem um acompanhamento? Uhum. Então, Perguntinha difícil do depende. beleza. Depende, gente. Então, assim, a gente que trabalha muito com isso, eu falo que às vezes a gente tem que se policiar, porque, por exemplo, vai num shopping, numa praça de alimentação, a gente fica vendo um tanto de defeito, porque ou é muito comum. Então, assim, é da individualidade de cada um e tem muita gente que mastiga, teoricamente errado, mastiga pouco, come muito rápido. Uhum, Isso é muito comum, até no estilo de vida que a gente tem hoje, né? Na pressa, come muito rápido, mastiga poucos alimentos. Então, assim, uhum. tem criança que, com o desenvolver da idade, ela pode dar conta disso Adquirir. sozinha lá na frente. Adquirir essa habilidade. Vai crescendo, vai criando consciência disso e ela mesma vai se autorregulando em relação a isso. Ah, não, preciso melhorar isso. É igual a gente mesmo, adulto. Eu tô comendo muito rápido, tá? Então deixa eu pensar, uma garfada de cada vez, mastigo 5 vezes de cada lado. Isso tudo vai dando pistas para a gente externas até que isso se torne um novo hábito, né? Que são as funções E cognitivas, né? Que a gente vai isso, adquirindo, isso, que uhum. As conforme o habilidades tempo. de mudança, de interpretar aquilo que está à nossa volta, né? De aprender, de interpretar essas informações mesmo. Só Respondi? que assim, o que que acontece? Acho que sim. É só complicado a gente falar que melhora, porque Hum, se for só um processo mastigatório puro, possivelmente uhum. vai melhorar, né? Porque essa criança vai ter interesse por outras comidas mais no futuro, assim, até por uma questão social. Vai chegar lá com 7, 8 anos, ele vai querer comer igual os colegas. Ele vai dormir na casa É, do colega, ele vai ter que comer o que é oferecido lá, né? uhum. Então, é uma demanda Acho que sim. social. Agora, Tem caso que não, na verdade, não, assim, né? né, É, justamente, isso é complicado. Por isso que eu tô depende, falando mas se assim, for puramente mastigatório, igual a Bárbara tá falando, é um pouquinho até, tipo, um pouquinho mais mais fácil de fácil. resolver. Mais Um fácil, mas pouquinho isso mais é muito fácil, raro, né, Mel? Aham, Só é muito raro. mastigatório. Uhum. E outra coisa, por a criança ir criando processos traumáticos, eu não sei mastigar, eu começo a engolir inteiro e vou gerando ânsia de vômitos Isso, e vômitos. isso. Então a gente A entra para um outro preocupação é campo, essa, na né? verdade, é Então esses vai registros englobando outras negativos. áreas, É. justamente. Então vai tendo aversão. Então você vê que Uhum. existem vários adultos que são super seletivos, né? Que separa a folhinha verde até hoje, assim. É verdade. Vai viver, entendeu? Mas aqui, É. né, duras penas. A gente também tem amigos que comem coxinha no almoço, é o que eu falo assim para as mães, O que é tem de isso que você adulto que quer? come arroz, feijão, bife, batata frita e só isso é E muito só comum. isso, e pronto, acabou. Uhum. Então, isso é complicado a gente falar do futuro, né? Até porque tem famílias que às vezes não vão para terapias, mas elas têm um feeling, assim, né? É, Muito bom e verdade. conseguem ir Uhum. adaptando e resolvendo a situação. Mas a grande maioria não tem, né? A grande Uhum. maioria vai pelo senso comum, de forçar, deixar com fome. Então acaba ficando prejudicado e leva isso para a vida, né? Verdade. Acho que a gente respondeu as É. perguntas. A Mila que perguntou: algum exercício para ele aprender lateralidade da língua? Uhum. Então, assim, é claro que é difícil falar solto, assim, que eu não sei o que está acontecendo, mas pensando puramente na lateralidade de língua, primeiro é assim, você realizar o movimento e ver se ele é capaz de te imitar, para ver se ele realmente consegue, se tem mobilidade de língua. Às vezes ele tem a mobilidade adequada, mas é um movimento que ele aprendeu teoricamente de uma outra forma e a gente tem que reaprender de uma maneira melhor, lateralizando mais a língua. Mas então, jogar a língua de um cantinho, de um lado e do outro da boca e ver se ele consegue fazer esse movimento. E tudo que você conseguir fazer para que ele faça esse movimento pode ser um exercício de lateralidade. Então, assim, às vezes a gente treina muito com um pirulito, geralmente a criança aceita. Uhum. Coloca o pirulito na boca, aquilo, a gente vai, joga o pirulito na Caminhando. bochecha.
Jogo com o pirulito para outra bochecha, sem a ajuda da mão, claro. Para a língua fazer o trabalho, de jogar para um lado, jogar para o outro. Pode ser um pirulito, eu já treinei muito com a criança, às vezes, com uma uva, um tomatinho, uma criança maior, né, que não tem Uhum. chance nenhuma de engasgo nem nada, de jogar o alimento de um lado para o outro, sujar o cantinho da boca, às vezes está comendo alguma coisa, É, suja aqui, é. limpa lá com a língua. Isso, suja outro lado. Limpa com a língua. Da mesma forma, em cima e embaixo, criança que tem dificuldade de elevação de pontinha de língua, a gente também faz isso. Deixa eu ver o que mais. Colocar algum objeto para a criança encostar a língua, às vezes uma espátula para encostar a língua. Eu faço muito com o próprio pirulito. Chupa aqui de ladinho, encarca a língua. A criança vai lá e encosta. Do outro lado. Então, são algumas estratégias para a gente tentar melhorar essa mobilidade, né? É. Cheio de pergunta aqui, Mel. É normal a criança engasgar por estar aprendendo a mastigar? Sim, né? É muito normal. Então, assim, Não, por isso que a gente tem que ficar de olho. é algo que é totalmente com supervisão, né? A gente não vai dar uma comida para uma criança que está aprendendo e sair de perto, porque tem chance disso mesmo. Então, assim, aquilo que a gente falou é uma habilidade que é aprendida. Então, a gente não sabe, a gente não nasce sabendo fazer isso. Então, a criança que está começando a introdução alimentar, começando a introdução de pedaço, iniciando a mastigação, esse processo é muito através de tentativa e erro. Então, assim, ela põe É, na boca, aí ela tenta mastigar, tá muito grande, ela vai lá e tira com o dedo, ela cospe, ela volta de novo. Então, esse ensaio que ela faz o tempo inteiro, essa vivência, é o que vai ser essa abertura para iniciar essa mastigação. Então, assim, é muito comum. Às vezes ela vai, colocou muito lá atrás, colocou um pedaço muito grande, tentou engolir, ela faz a ânsia de vômito, que é normal nesse processo, e é ótimo que ela faça, porque se ela não tivesse esse reflexo de é. proteção, ela ia, né, aspirar Alerta. aquele alimento, aspirar É. aquele alimento. Então, isso é um reflexo de defesa do corpo. Então, ela tenta uma Uhum. vez, faz ânsia, a próxima vez que ela for tentar, ela, não, então vou colocar menos, vou colocar um pedacinho menor, vou ter que mastigar por mais tempo para depois eu engolir. Então, é muito na tentativa e erro, e assim ela vai refinando cada vez mais essa tarefa que ela está fazendo. É porque, gente, a gente aprende com reflexo de sucção, né, Mel? E só. E É. depois isso Uhum, passa a não ser mais reflexo, passa a ser algo consciente. verdade. E Até o os 3 primeiros restante, meses. exatamente, o restante, gente, é aprendido mesmo. A gente não nasce É sabendo comer, não. A gente voluntário, aprende a gente. Isso sugar. mesmo. É, e Uhum, só, e só. Aí teve outra aqui, a Carla super interagindo aqui, ó. E para o adulto é normal ou verdade. pode ser. Oh, perdi, peraí. E para o adulto é normal ou pode ser pela falta de movimento da língua? Não entendi, Carla. O adulto não É normal comer? ter Não sei. a ânsia de vômito, eu acho. É, Engasgar. não sei. O adulto é normal engasgar? Eu acredito que seja isso, né? É, Então, assim, o adulto que tem muito episódio de engasgo, a gente tem que pesquisar também. Teoricamente não é normal. Então, esse adulto mastiga é, direito. Ou às vezes é um adulto que tem um reflexo de gag, que é esse reflexo de vômito, muito anteriorizado. Então, o que que acontece? Quando o bebê nasce, esse reflexo ele é bem para frente, ele é anteriorizado, porque é um mecanismo de defesa do corpo. À medida que a uhum, criança vai crescendo, vai desenvolvendo, vai tendo vivências novas na boca, a tendência é esse reflexo ir se posteriorizando, então ficando cada vez mais atrás. Então, se a gente coloca a mão aqui nessa região mais anterior da boca, a gente não faz ânsia de vômito, mas se a gente coloca lá atrás, a gente faz ânsia de vômito. Tem gente que faz, na metade da língua já faz. Tem gente que tem que enfiar o dedo quase lá na glote lá. para ter ânsia de vômito, porque isso é fisiológico e é individual. Cada um tem um limiar diferente em relação a isso. Às vezes é um adulto que não teve uma maturidade neuronal em relação a essa inibição do reflexo tão adequada e esse reflexo continua anteriorizado. Pode ser. Ou também pode ser dificuldade de mastigação, ou pode ser realmente alguma dificuldade de deglutição, né? Então ele tem que É. pesquisar o que Ou que alguma é. disfagia, né, Mel? Tem que olhar. E isso, disfagia, tudo. Não sabe engolir, né? Lá. Isso aí é com fome, tá, gente? Tem A nada de disfagia. Mila, televisão Televisão, atrapalha a pode falar. mastigação?
Gente, no caso, assim, o que que é Atrapalha a tanta questão da coisa. televisão, do uso de telas, que a gente fala que são esses fatores distratores mesmo, né? Estímulos de distração para a criança. Você está comendo aquele alimento sem processar, teoricamente, aquele alimento. Por que que a gente fala? Para alimentar, a gente tem que ter uma atenção né, focada, específica no alimento, para a gente saber. Então, assim, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, a visão é importante para a gente identificar o que a gente está comendo, para a gente identificar qual comportamento a gente tem que ter em relação àquele alimento. Então, se a gente está usando ela, a criança já não está olhando para aquilo. Então, provavelmente, alguém está lá colocando na boca daquela criança, ela olhando para a tela, ela só abre a boca, ela mastiga, mastiga, ela não está vendo o que ela está comendo, ela não tá tendo essa atenção naqueles alimentos e que e Sim, quando a criança come com o uso de distratores, ela não registra aquilo que ela está comendo. Então, assim, ela é. não faz o registro. A gente fala registro neuronal mesmo daquela ação que ela está fazendo. Então, isso acaba atrapalhando, porque ela não tem total consciência daquele comportamento que ela está fazendo, né? Porque tem várias habilidades que não estão agindo nessa alimentação por causa dessa distração. Então, isso pode acabar prejudicando mesmo a mastigação, a alimentação em si. Tem que lembrar que a criança está em processo de aprendizagem, né? Do comer que a gente está falando. Então, ela vai perder ali o contato social, né? Uhum, Com a família, porque ela está comendo. Ela não vai verdade. criar esse registro de A mastigação, igual você interação está com o falando. alimento. A interação com o alimento, aqueles registros lá, aquela sensação de interocepção, né? Se eu estou satisfeita ou se eu não estou. Uhum. Ela também, esse registro vai Fica passar perdido também. despercebido, então fica perdido. Eu tenho até um vídeo, depois vocês vão lá no canal e assiste, que é Eu Vou Te Convencer para o seu filho não comer na frente da Uhum. televisão. E aí eu dou muitos Uhum. argumentos para isso. Então Uhum. assistam lá, porque principalmente para criações seletivas, né, Mel? Que às vezes os pais colocam, mas Verdade. assim ele come uma pratada. Tá, e aí? O que interessa ele comer uma Uhum. pratada? Isso não me interessa. Interessa ele saber o que ele Uhum. está comendo, ele comer de forma consciente, etc, né? Verdade. E as Então, crianças que já comem dessa forma, a gente não quer também mudar de uma forma a rotina de vocês, que tem sim, essa experiência em casa, porque assim, elas só comem no celular ou no tablet. Ah, então a partir de manhã não tem celular e tablet. Ela vai parar de comer, vai parar de calma. comer. Então não É, é dessa forma que é feita. Então, assim, até nisso, né, alguém para te orientar nesse sentido, o que que deve ser feito. Ele só come dessa forma, então vamos entender quais dificuldades, quais desafios de alimentação ele tem por trás disso. E a gente vai tentar trabalhar tudo isso por trás para ele ter capacidade de se alimentar fora da tela. Aí sim a gente vai mudando, né, a apresentação dessa tela, às vezes diminuindo o tempo, às vezes trocando por uma outra coisa, trocando por um brinquedo. Aí cada criança vai ter uma é. orientação diferente em relação a isso. E, e às vezes é uma dificuldade da própria família, né? Essa questão da tela, assim. É Então, verdade. Às vezes a criança né? nem faz Porque foi o questão, jeito que mas. ele encontrou, nem faz questão. Tem criança que eu vejo que foi super simples tirar da tela, tem outras que são mais complexas, né? Principalmente quando são crianças Uhum, autistas, assim. Vejo que essa dificuldade é maior. verdade. Mas as famílias usam muito a tela como forma da criança comer melhor. Meu marido mesmo ele fala, ai, Cecília, quando tá na Uhum. televisão, ela come tudo. Eu falo, e daí? Só comeu Uhum. tudo. Né? É importante ela Verdade. comer qualidade, assim. Gente, comigo Entender lá que o em casa objetivo não não é esse, acontece né? essas coisas. Né? Tudo perfeitinho, não. Longe, quem me dera. Verdade. Né? Eu não sou Barbie. Mas assim, gente, acho que nós respondemos tudo. Mel, muito obrigada. Também Foi acho. muito legal. Ah, Acho eu que que você pode agradeço, voltar. adorei. É muito bom. Falei com você, tem muita coisa nova. Acho que a gente pode pegar só uma dessas coisas, assim, tipo maturidade neuromotor e falar só disso. Pegar a função cognitiva e Uhum, falar só disso, que tem assunto e pergunta, assim, verdade. perder de vista. Mas muito obrigada. Obrigada pelas pessoas que ficaram para a parte 2, né? Os fortes vencerão. Obrigada, gente, por Boa, todo mundo que veio participar com a gente. bom descanso para todo mundo. Boa noite. Boa Que noite. bom, Juliana. Continua acompanhando a gente. Gente, entram lá,
passam a seguir a Unidunité, né, Mel? Isso, Que a Mel também dá um monte de dica legal. A Amanda, que é fisioterapeuta, dá um monte de dica legal verdade. também. A gente Vocês tenta vão adorar. dar um pouquinho de conteúdo para você de algumas coisas, exemplos do que a gente tem de convívio no consultório, na nossa prática clínica. E eu acho que é legal, tem um pouquinho de cada coisa lá, assim, em relação à fono, em relação à fisioterapia, que a UniDNT também tem uma fisioterapeuta. Então, para vocês visitarem a gente lá também um pouquinho. Vocês seguem ela lá, tá bom? E um beijo pra todo mundo, boa semana pra nós. Continue em casa, por Beijo. favor. Não escute o Verdade. presidente, continue em casa. E vamos seguir forte aí nesse vírus, firme e forte. E não perde o foco, né? De fazer a meninada comer aí. Vai, ó, conversando aí no Skype, o WhatsApp com os terapeutas dos filhos de vocês. Não deixe isso passar, não, né? Porque um dia perdido é um Verdade. dia perdido, não volta. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Beijo, Mel, amo você. Beijo, Beijo pra obrigada. Mandinha. Beijo, amiga. Tchauzinho. Até Tchau. mais.